Ele é ator, escritor, poeta. Eu vou começar com Antônio Caloni. Bem, você está magro e eu estou menos gordo. É isso aí. Tá vendo só como são as coisas? Que bom, né? Quanto tempo? Legal. Bom te ver mesmo. Bom. Você fez dieta ou não? É a dieta da vovó, né? Já falei. Como é que é? É fantástico porque você come de tudo, sem restrição nenhuma, só que menos. Só isso. E a sua avó é que mandou você fazer isso? Minha avó mandou eu fazer isso. Nunca vi uma avó dizer, come menos, menino. Mas a verdade funciona, porque não tem sofrimento, como de tudo. E é super bacana, super legal. Mas come de tudo pouquinho. Sim, menos, né? O pouquinho aí varia de pessoa para pessoa, também como ela gasta. Eu costumo andar muito de bicicleta, enfim. O problema, por exemplo, para mim é que esse pouquinho eu não consigo. Sei. A pessoa me Esse oferece. é o problema. Prova o bolo, eu não vou provar, que senão eu vou me esbofetear com a senhora para comer ele tudo. E comer é muito bom, né? Comer é muito bom. E tem gente que é incrível, mas tem gente que não tem o prazer de comer. Eu acho isso inacreditável. Mas o gordo, o verdadeiro gordo, desde criança e tal, ele tem... É um alcoólatra sólido. Se eu comer um bombom, tá na caixa toda. É verdade. Não é? É verdade. O cara diz assim, tem que controlar, tem que controlar. Pão. Um pão, para mim, é muito. E a padaria toda é pouco. É verdade. Porque come o primeiro, tá tão bom. E aí manda vai, ver. né? Aí vai embora. Deixa eu mostrar o teu livro, que eu não mostrei ainda. Tá aqui, Escrevinhações de Samuel o Eterno. Impressões, fragmentos, tormentos e alguma poesia. Casarão do Verbo. Agora, aqui só está escrito escrevinhações. O título Samuel muito comprido, está dentro. Impressões, fragmentos, tormentos... E alguma poesia. E alguma poesia. O Antônio, todo mundo chama de Caloni, né? É, Caloni. Mas eu vou chamar de Antônio. Pode, não tem problema Sua mãe nenhum. chama você como? Ela me chamava de egípcio. Meu nome é Egípcio Antônio Caloni. Que lindo, por causa dos meus antepassados egípcios, né? É verdade. Tem foto de parente meu nas pirâmides, Camelo. Eu tenho muitos amigos também assim. Depois foram para a Itália. Exatamente. E hoje moram no Brasil. Agora, é tão bonito o egípcio. Egípcio. Agora, Antônio... Egípcio. E-G-I-Z-I-O. Egípcio. Eu falei o quê? Egípcio. 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 Pronto. Também não vou precisar chamar você de egípcio o tempo todo. Agora, você tem um nome, você já sabe... Será que quando você nasceu, seus pais já sabiam que você ia ser ator, não? Porque Antônio Caloni tem uma vibração, assim, né? Pois é. Não sei se eles já sabiam, não, mas eles ficaram com medo no início, né? Mesmo? Que será que vai... Né? Ator é uma coisa muito complicada, né, Jô? Eles pensavam que você iria ser o quê? Meu pai queria que eu fosse, na verdade, engenheiro. Né? Eu cheguei a fazer edificações, tal, mas realmente não fui para frente. Chegou a... Fazer um curso de edificações no Mackenzie. Um homem ligado às pirâmides, claro que ia ter que fazer. Pois é. Mas não segui em frente. Foi um desejo de ser ator, surgiu muito pequeno ainda, né? Mas peraí, antes do ator, desculpa, eu quero... Estou curioso a respeito de... Existe um curso de edificações antes da pessoa ser engenheiro, é isso? É um curso técnico, né? E faz parte, quer dizer... Como construir as coisas. Exatamente, mais ou menos. Já entra aí matemática... Já, matemática, tudo. Aí você viu que não era... Não era minha e desde pequeno, Jô, eu sempre gostei muito de ver novela, né? Perdão? Ver novela. Eu via muita novela desde pequeno, então faz parte da nossa cultura. E é engraçado que eu via as novelas para ver, mais especificamente, o trabalho dos atores. Por que eles faziam a cena daquela maneira e não de outra. Então isso me interessava muito. Eu ficava embevecido vendo a Fernanda, vendo o Lima Duarte, e isso sempre me encantou. Aí eu ingressei no teatro, fiz cursos de teatro com a Célia Helena, com a Antunes Filho, aí
fui em frente. Queridíssima Célia Helena. Maravilhosa. Antunes também. Agora, mas você é diplomado em alguma coisa? Eu tenho o diploma de cunicultor e datilógrafo. Olha só, não é pouca coisa. Cunicultor. Essa parte sexual vamos deixar para depois. O que é o cunicultor? Você sabe que o coelho, ele pode cobrir até 10 fêmeas, né? Agora, o interessante é que o coelho jamais sai da gaiola dele para cobrir a fêmea que tem que ir até a gaiola dele. E outra coisa, quando a fêmea rejeita o coelho, ela pode arrancar o dito cujo do coelho na dentada. Isso é perigoso, mas é verdade, isso acontece. Quer dizer que o coitadinho perde o olho, fica só com o... Exatamente. Tem que tomar muito cuidado nessa hora. Terror isso. É um terror. E o coelho, Jô, ele transa até morrer. Se você não tira a coelha da gaiola, ele vai transando até... É capaz de morrer, de tanto transar. E você pode segurar a coelha enquanto o coelho está transando. Você pode até segurar, ele não se importa nem um pouco. Ele vai... Desde que ele esteja transando. Não tem problema. Mas isso é com uma coelha só? É. Ah, não tem aquele negócio que ele vai tirando, botando outra coelha, ele vai transando? Não, geralmente você dá um intervalo. Você leva uma, depois você deixa ele descansar um pouquinho. Esse intervalo é de quanto tempo? Jô, pode ser de 15 algumas minutos, horas, algumas horas. Algumas horas. Engraçado, porque no popular a gente sempre pensa o negócio do coelho que é rapidinho e vai trocando de coelho. E não é. Não. Você vai dando um intervalozinho e tal. E é rápido mesmo? É muito rápido. E ele treina e cai. Assim. Gostou? Que maravilha! Ele dá uma tremidinha e vira gostosa. Dá uma tremidinha e cai pro lado. Isso aqui é orgasmo, o resto é brincadeira, né? Rapidinho. E pofa, cai duro. É verdade. Tadinho, cai duro não, cai mole. Exatamente. Não aguenta mais, tadinho. É verdade. E eu crente que tem como, sei lá, tem aquela história do pai coelho com um coelhinho filhote, vamos comer aquelas coelhas ali, aí coloca as coelhas em filho e o pai vai calmo, dá uma transada, obrigado, desculpe, obrigado, vai para desculpa, aí vem o filho vem desde a ponta, desculpe, papai, desculpe, e segue. Agora, e por que você resolveu ser cunicultor? Boa pergunta. Deixa eu ver se eu lembro, porque isso é tão louco. Isso é tão louco. É fantástico. Não, lembrei. Eu estava fazendo Antunes e saí do curso do Antunes completamente enlouquecido, né? Com todo respeito ao Antunes, mas enfim, claro, foi achei ele um grande mestre, mas enfim. Aí eu queria desistir de ser ator e fui fazer o curso de datilografia para prestar concurso para o Banco do Brasil. Queria desistir de ser ator. E, paralelo a isso, dentro daquela minha loucura, eu falei, por que não ser cunicultor? Olha que link bacana. Não tem nada a ver. O link Nenhum era link. com o Com a Antunes. loucura, com a loucura. Não, sem brincadeira. Meu cunhado tinha um sítio, e ele, o Zé Américo, e ele falou, vamos variar as coisas aqui, as criações, vamos fazer esse sítio render, né? Ele fez lá uma pesquisa, viu que coelho era um bom negócio. Aí eu falei, bom, então eu vou, né? Vou prestar concurso para o Banco do Brasil e ser cunicultor. Olha que coisa fantástica. Que leque! Que maravilha, né? Aí eu fui fazer o curso, enfim, aprendi tudo sobre cunicultura e comecei a criar coelho. Quanto tempo leva o curso de cunicultor? Hoje eu não lembro. Um ano ou não? Não, menos. Acho que uns 6 meses por aí. E aí você chegou a criar coelho? Criei coelho. Pois é, Nova Zelândia branco. Não para o abate, mas para vender. Nova Zelândia, uma raça de coelho. Nova Zelândia. É o branquinho, aquele branquinho. Sei, clássico. Isso. Nova Zelândia. Aí a gente não abatia os coelhos, mas vendia como animal de estimação. Aí depois parou. Ah, só Só como animal de estimação. Você não comia coelho, então? Olha, eu tinha costume... Não, tinha assim, porque família italiana, né? Tem essa coisa... Infelizmente, a gente não tem o costume de comer aqui, porque a carne do coelho é uma das mais saudáveis que tem. Pouquíssimo colesterol, né? E é uma carne realmente muito rica. E ele faz uma coisa que é absolutamente desagradável, mas eu vou falar. Ele pratica a coprofagia.
ele come cocô. Exatamente, o próprio em- cocô. Então você tem que ter cuidado para ele não ter diarreia, essas coisas, porque senão dá problema muito sério. Você sabe que tem um tipo de macacos que, quando são aprisionados, é um tipo de chimpanzé, se eu não me engano, que, como nós todos, os chimpanzés têm neurose, uma diferença de 2% no DNA, 1 e poucos por cento no DNA, então sofrem também neuroses e tal. Tem um tipo de chimpanzé que, quando está preso, ele se suicida, ele se mata comendo as próprias fezes. Que papo bacana esse, né? Legal, legal. Nós fomos do cu do coelho ao cu do vai macaco, indo. pronto. É uma coisa que rende. Mas esse do coelho eu não sabia. Mas é verdade. E a carne fica intoxicada? Não, fica Ele morre. depurada. Fica depurada. Não, isso é um processo que deixa a carne dele muito, muito boa. O fato dele se alimentar dele também. mesmo. É verdade, é verdade, é verdade. Mas aí tem que tomar cuidado para ele não se esvair. Exatamente, aí ele pode morrer. Bom, foi um prazer conversar. Você sabe que nessa conversa toda, a única coisa que me deu muita inveja, você não vai adivinhar o que é. O que é? O curso de datilografia. Datilografia. Eu bato com esses 3 dedos com uma rapidez enorme. Mas eu tenho muita inveja de quem bate com os 10 dedos e sem olhar, olhando aqui, falando, você viu ontem o jogo? O Corinthians empatou. É assim mesmo, vai indo. Que ódio que eu tô de você, se você souber. Poxa. Não, mas dá tempo de aprender, Jô, isso dá. Não dá, sabe por quê? Porque eu já estou tão acostumado de anos. Se você rende bem assim, vai nessa. Não, rende muito bem. Então. Mas eu gostaria muito, sabe, fazer como nos filmes, que o cara olha só para a tela e fica ali. Isso é o que você faz, né? Isso que eu faço. Que nojo. Você não tem nojo de ter essas habilidades? Não. Você aprendeu com aquele negócio de botar uma caixa preta em cima e... Não, como é que... Eu não me lembro direito, não. Mas tinha uma coisa as mãos de não ficam olhar, escondidas. de não olhar para o teclado e tal. Quer dizer, esse livro aqui, Escrevi em Ações, foi escrito com 10 dedos. 8, né? Sim, o polegar você você usa dá para o espaço. Não é? Você sabe que tem hackers que, para serem mais rápidos, desenvolveram um sistema de digitar com os 10 dedos. Esse aqui não dá só o espaço. Sei. Ele dá uma letra que é ali perto também, ele fica ainda mais rápido. Mas, vamos falar do livro. Está misturado, quer dizer, Escrevi em Ações. Tem poesias e contos, pensamentos. É uma prosa poética, foi até difícil de catalogar, porque pode até ser lido como um romance. É uma saga desse personagem, do Samuel, que eu queria muito falar sobre o cotidiano, sobre as coisas simples, sobre de como o cotidiano, essas coisas simples podem nos surpreender, podem ser algumas coisas mágicas. Eu queria falar muito dessas coisas pequenas, né? Dessas coisinhas sem importância, poeticamente sem importância, né? Então pode até ser lido como um romance, porque é a saga desse personagem, do Samuel, que atravessa várias situações, né? Histórias de amor, histórias mais engraçadas, alguma ironia, enfim, e por aí vai. E os títulos são maravilhosos. Isso aqui do Samuel Aieno, o alce, o telefone da Bang & Olufsen. Né? Bang & Olufsen. E o Samuel e os médicos, Samuel é uma história de amor, etc. Esse negócio de escrever é uma decorrência de um hábito muito precoce de ler? É assim. Aos 13 anos eu fiz uma viagem com os meus pais. Na volta dessa viagem, eu fiz um poema em italiano, saiu em homenagem à vila onde meu pai nasceu, Ponte San Pietro, na Toscana. Que, aliás, a casa dele está lá ainda. É uma região maravilhosa. Uma beleza. Levei meu filho para conhecer, filmei meu filho na casa onde meu pai nasceu. Foi uma loucura. Você pretende um dia morar lá, não? Não, morar não, mas é uma região realmente fantástica. Férias. Então, nessa volta, nessa viagem, eu escrevi esse poema em italiano. Evidente que meus pais gostaram, choraram, né? Senão eu tinha me suicidado. Imagina, o pai e a mãe não gostar, é um problema sério. E, felizmente eles gostaram. E eu passei a ler, eu sempre tive mais o hábito de ler do que escrever, né? E uma fonte de inspiração
Acho que a nossa fonte de inspiração é a própria vida, sem dúvida nenhuma, mas em casa eu tive uma inspiração muito boa que a minha avó, que eu guardo uma lembrança da minha avó, que é uma coisa fantástica, porque ela enlouqueceu. Dieta, a mesma da dieta? É, a mesma da dieta. E ela enlouqueceu, Jô. E era engraçado porque Mas no meio da enlouqueceu mesmo? Mesmo. Esclerose. E no meio da noite ela começava a ter uns ataques. E eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos. E eu confesso que eu me divertia muito quando ela começava a surtar. E uma noite, ela começou a gritar: "Ho perso il treno! Ho perso il treno! Perdi o trem, perdi o trem!" É uma coisa bem feliniana. E todo mundo levantou, meu pai e minha mãe assustadíssimos, eu também já morrendo de rir, porque naquela época eu achava engraçadíssimo. E eu vi minha avó de camisola com uma trouxa de roupa na porta do quarto dela, assim. "Ho perso il treno!" E eu rindo. Parece aquele da árvore. Não, Jô, e o meu pai e a minha mãe assustadíssimos, mas calma, acalma-te, aquele treno. Não. E tentando acalmar minha avó, né? Até que uma dada hora eu falei: "Peraí, eu também vi o trem." Aí meu pai e minha mãe olharam para mim e falaram: "Pô, será que isso pega, né?" Mas eu vi isso. Eu falei: "Não, eu vi o trem também passando por aqui." Aí meus pais pararam. Aí eu cheguei para minha avó e falei: "Vó, por que o trem não parou?" "Mas não lo so, é passado de qua." Mas ela falava: "Não sei, o trem passou, mas eu fiz sinal." Eu falei: "Ah, mas você fez sinal?" Aí ela falou: "Eu fiz." E eu falava: "Eu também fiz, mas ele não parou para mim também, não." Aí meus pais parados, olhando para mim, e eu falando: "Mas, vó, que coisa estranha, porque o trem passou, você fez sinal, eu também, ele não parou, mas tem uma coisa estranha, que alguém tirou os trilhos daqui, porque eu não estou vendo os trilhos." Aí ela olhava e falava: "É mesmo, não, os trilhos não estão aqui." Eu falava: "Que coisa engraçada, eu vou falar com o dono da estação, então." E meus pais ali olhando, com um olho desse tamanho, falando: "Meu filho enlouqueceu também." Falei: "Vou falar com o dono da estação." E fui procurar o dono da estação, voltei para minha avó e falei: "Ele não está aqui." E ela: "É mesmo, o dono da estação não está aqui, alguém tirou os trilhos." Eu falei: "Pois é, então vamos fazer o seguinte, vamos ali para sua cama, vamos conversar, né, para ver o que aconteceu." Então, eu descobri intuitivamente que eu conseguia tranquilizar minha avó, porque eu entrava na loucura dela e ia trazendo ela aos poucos, mas tudo... Na loucura ou na lucidez, né? Quer dizer, de maneira na visão intuitiva. dela. Aí, só comigo, ela conseguia se acalmar. E você escreveu essa história do Perso il Treno? Escrevi, essa história está no meu livro de contos, A Ilha de Sagitário, chama Uma Velha Sinfonia, em homenagem à minha avó, que via o trem passando pela porta do quarto dela. Isso é E foi, genial. era uma coisa muito bacana, assim, porque eu tinha um contato com ela muito forte, que ela primeiro falava o português, né? Com um sotaque muito forte, não deixava eu comer muito. Falava um português com um sotaque muito forte italiano. Depois, com o passar do tempo, ela só falava italiano, e depois uma língua que ela tinha inventado e que ninguém entendia. Não era um dialeto toscano? Nenhum dialeto, era um gremlot. Era uma coisa meio só com uma musicalidade italiana, mas que ninguém entendia, só eu, que ficava horas falando com ela, que ela falava... Que idade ela tinha? Tinha, nessa época, uns 80 anos. Olha. É um exercício de loucura da melhor qualidade. Isso foi ou, realmente... como eu falei, ou de lucidez. Ou de lucidez, né? Cada um no seu mundo. É. Falando em loucura ou lucidez, como é que é a história das cafeteiras, de escolher uma cafeteira? Isso é um conto que tem no livro do Samuel, que ele sai para comprar uma cafeteira, né? E eu, particularmente, adoro café também, eu sou viciado em café. E ele sai para escolher uma cafeteira, o personagem, e fica num conflito de comprar ou não comprar uma cafeteira, tal, até que ele acaba escolhendo outra. E no trajeto de volta para casa, ele vê uma criança morta no chão com uma bala perdida. E existe esse conflito no personagem de como é que ele lida com esse fato banal, né? O livro tem muito isso, tem algumas banalidades que, de repente, desembocam numa coisa um pouco mais violenta. Ou, às vezes, engraçada, ou, às vezes, romântica. Então, é essa mistura. Essa cafeteira serve como desculpa para mostrar como a vida, de repente, pode ser surpreendente. Você vai fazer uma coisa, de repente, acontece outra, e você tem que lidar com tudo isso com uma certa sabedoria, na medida do possível. Como, aliás, atribuindo a escolha da cafeteira a uma coisa
relativamente fútil e fácil, né? Quer dizer, você está ali, você se entrega todo na escolha da cafeteira e quando você se vê diante da morte, no fundo, né? De uma criança, aquilo... Muito bom, muito bom. É uma coisa provocante. Tem uma coisa que eu achei bem interessante, é que quem escreveu, acho que é a Orelha, foi o seu psicanalista. Exatamente. Mas isso é uma coisa, sabe, eu diria quase freudiana. Eu como até é que fica essa com ele, relação? eu falei, pô, João, como é que fica essa... a questão ética disso? Ele falou, não tem nenhum prejuízo ético nisso, mesmo porque ele não fala exatamente de mim como o paciente dele, mas sim como um escritor. Não, fala dos e ele é um cara de Posso uma dizer o nome inteligência... dele? Claro, com certeza. João Batista Ferreira. Jungiano. Maravilhoso, freudiano. Freudiano. Eu estou perguntando porque ele atribui ao personagem... Freudiano. Uma visão... E ele é de uma inteligência, ele é uma pessoa fantástica, figura fantástica, realmente. Muito bacana. Antônio Caloni, grazie tanto. Como é que é? Tá bem. Também amei. Querido, olha, muitíssimo obrigado. Valeu. Parabéns, espero que o livro seja um sucesso. Daqui a pouco a gente volta. Maravilha. Bravo!